Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão fascinante. Vamos tentar decifrar o código secreto por trás da performance de um atleta, explorando a biologia que faz cada pessoa ser única. E para começar, aquela pergunta clássica no mundo do esporte, né? Os grandes campeões já vêm com um dom de fábrica ou eles são resultado de muito, mas muito esforço? É natureza ou criação? Pois é, a resposta para essa pergunta não está na quadra ou na pista, não. Ela começa bem aqui dentro, no nível microscópico que, no fundo, dita as regras do jogo. Pensa assim, a nossa base biológica, ou seja, nossas células e nossa genética, define o potencial que cada um de nós tem. Entender isso é o primeiro passo para sacar por que cada corpo reage de um jeito diferente ao mesmo treino. Então, bora dar um zoom nisso aí. Vamos começar pelo nível mais fundamental, a unidade básica da vida, a célula. Mas esquece aquela ideia da célula ser só uma bolinha. O ideal é imaginar ela como se fosse uma cidade industrial super movimentada, sabe? Tudo bem organizado com vários departamentos trabalhando em conjunto. E olha só que legal essa analogia. Em uma fábrica, você tem departamentos, né? Aqui é a mesma coisa. Tem o centro de controle, que é o núcleo, as usinas de energia, que são as mitocôndrias, os operários na linha de montagem, que são os ribossomos, cada um tem sua função e tudo funciona numa sincronia perfeita. E aqui que a coisa fica interessante. Pega os atletas de resistência, tipo maratonistas. Eles costumam ter muito mais usinas de energia, ou seja, mitocôndrias, e elas ainda podem ser maiores. Isso mostra direitinho como uma coisa microscópica se transforma em performance no mundo real. É incrível, né? Ok. Então, a célula é uma fábrica. Mas toda fábrica precisa de um manual de instruções, de um projeto, certo? De onde vêm as ordens que coordenam essa produção toda? Para responder isso, a gente precisa dar mais um zoom, agora para dentro do centro de controle, para a gente conseguir ler o que seria o manual de instruções mestre, o nosso código genético. Na biologia, existe um conceito-chave, o tal do dogma central da biologia molecular. O nome parece complicado, mas ele basicamente descreve como a informação que está nos genes vira ação no nosso corpo. Funciona mais ou menos em 3 passos. Primeiro, a replicação. O DNA, que é o manual completo, faz uma cópia de si mesmo. Depois, a transcrição, uma cópia de trabalho só de um trechinho do manual é feita. E por fim, a tradução. Essa cópia é lida para construir uma proteína que é quem vai de fato fazer o trabalho. E por que a gente fala tanto das proteínas? Porque elas são as verdadeiras máquinas do nosso corpo. Se o DNA é o manual, as proteínas são quem executa o serviço. Contração muscular, reações químicas, quase tudo depende delas. Elas são o resultado final e funcional do nosso código genético. Beleza, então a gente já entendeu como o manual é lido. Mas como esse manual é passado de uma geração para outra? Bom, a gente deve muito dessa compreensão a um cara chamado Gregor Mendel. Com seus experimentos com ervilhas, que pareciam super simples, ele conseguiu sacar as regras básicas de como as características são herdadas. E as leis dele são geniais de tão simples. A primeira diz basicamente que a gente recebe uma versão do gene de cada um dos pais para cada característica, e a segunda, que herdar, sei lá, a cor dos olhos não tem nada a ver com herdar a altura. As características são independentes. E a interação entre esses genes pode acontecer de jeitos diferentes. Como a gente vê aqui, às vezes um gene domina completamente o outro. Em outros casos, os dois se expressam por igual, como acontece no tipo sanguíneo AB. E tem vez que o resultado é uma mistura, um meio termo entre os dois. Certo. Agora que a gente já fuçou toda essa parte microscópica, vamos dar um passo para trás e conectar tudo isso com a nossa pergunta inicial sobre os atletas. A conclusão é que, sim, a genética tem um papel gigantesco. Ela influencia o tipo de fibra muscular que a gente tem, nossa capacidade de usar oxigênio, o famoso VO2 máximo, e até nossa tendência a ter certas lesões. O potencial, a base de tudo, está ali, escrito no nosso DNA. Mas, e esse é o grande mas da história, ter a planta de um prédio não quer dizer que o prédio vai subir sozinho, né? Então, a equação final é mais ou menos essa. A genética te dá o potencial. O treino é que vai dizer o quanto desse potencial você realmente vai usar. O manual genético mostra o que é possível, mas é o trabalho duro que constrói a realidade. No fim das contas, a questão não é só o código genético com que se nasce. A pergunta de verdade é, sabendo que ele é o ponto de partida, até onde dá para chegar com ele?